Boa tarde, estimados ouvintes. Estamos com mais uma edição do programa Encontro com a Verdade, aqui na sua rádio Amizade FM 91.1 MHz. Direção-geral, Daniel Quintana. A apresentação, Claudiomar Pereira da Cunha. Participação permanente da colaboração do professor José Luiz Rodrigues da Cunha. Apoio técnico, Henrico Salvatore e Jesus Peixoto. Apoio cultural, Jaques Oliveira, Negócios Imobiliários, vereador César Silva, Max Gel, Topografia e Novo Amanhecer, Terapias Holísticas. Hoje o nosso convidado é um dos nossos apoiadores. Pioneiro na área do comércio imobiliário em Canguçu, tradicionalista, pensador, amigo da gente, uma pessoa que eu tenho a grata satisfação de dizer que a nossa amizade tem 41 anos de idade. Né? Quando tomávamos mate, eu dizia isto antes de começar o programa, relembrava, era uma religião, Cunha. Todos os sábados de manhã, ali na esquina da Sinaleira, onde hoje é aquela fruteira, era o estabelecimento Jaques Oliveira, corretor de imóveis. E eu, mais uma turma de amigos do Jaques, íamos para lá para tomar mate, jogar general, conversar, mas aquilo só não tinha o livro-ponto, né? O resto tudo tinha, né? E é essa figura que hoje nós recebemos aqui para homenageá-lo por tudo quanto ele representa para a comunidade de Canguçu, pelas iniciativas que já fez durante a sua vida de levar o nome de Canguçu para outras plagas, para outras querências, no Rio de Janeiro, por exemplo. E damos de imediato a palavra para ele fazer as suas considerações iniciais. Não sem antes dizer, Jacques, que aqui, quando a gente convida uma pessoa, a gente convida para homenageá-la, não para colocá-la em situação de confronto, não para colocar, como a gente costuma dizer no jargão gauchesco, colocar em brete, em curral. Não. Aqui é uma roda de mate entre amigos, sempre com um convidado especial. A palavra é sua. Muito obrigado, Claudiomar, e todos aqui que já foram nominados, né, anteriormente, para não ser repetitivo, todos amigos, conhecidos. E não é a primeira vez que eu venho aqui no microfone dessa emissora, prestigiosa emissora, e me sinto honrado hoje de ter sido lembrado de comparecer nesse programa, que é um programa forte, que tem ganho seu espaço, né, dentro das comunicações do nosso Canguçu, né? E então eu gostaria, sim, de me colocar à disposição do amigo para que poderíamos, num bate-papo aberto e logicamente que extremamente sincero, né, do que a minha vivência nesses 46 anos que eu está completando agora, nesse mês de fevereiro, 46 anos que eu bolei a perna em Canguçu. Eu sou oriundo de Piratini, exatamente onde está saindo a famosa Ponte do Costa, a tão encantada Ponte do Costa. E a minha mãe era proprietária dos dois lados da ponte ali, então a primeira vez que se colocou concreto na Ponte do Costa foi com doação nossa, da minha família, né? Eu sou órfão de pai desde 40 dias de idade, e a minha mãe ficou com 6 crianças pequenas, e naquela época as coisas eram muito difíceis, né? E ela optou para a gente se mudar futuramente para a cidade, onde a gente acabou negociando, e ali hoje está praticamente a continuação ali, meus primos, né? E planto soja e crio gado ali naquela ali região, no Costa. No Costa, no Passo do Costa. Eu sou oriundo bem da Ponte do Costa. Eu sou vizinho do Barbosa Lessa.
Eu era vizinho dele, né? Graças a Deus hoje não, mas a gente foi vizinho, sim, porque ele nasceu na Fazenda dos Costa, em linha reta, em coisa de 1,5 quilômetro da distância da propriedade dos pais dele. Conhece o Biraís da Nasceno? Conheço. Tá na escuta, com certeza, é, grande ouvinte. Ali no quinto de Piratini tem uma gama de familiares meus, né? A minha mãe paterna chamava-se Ana Joaquina Lopes, então eu tenho muitos Lopes que são meus parentes, né? Toda a família Lopes, praticamente, de Piratini, grande parte são meus parentes. Alguns já estão morando aqui em Canguçu, né? E eu também tenho Cruz, a minha avó era Cruz, Ortiz, minha mãe era Ortiz, e Oliveira. Tenho dos Santos também, né? Que eu sou de Santos Oliveira, então, e tenho também descendência de Garcia. Então tu vê que eu tenho o que não é português é espanhol, né? 50% para cada lado. E aí eu morava em Piratini, trabalhava no escritório do Sindicato Rural lá, e não vinha o segundo grau para Piratini, eu fiquei ansioso, porque terminei o meu ginásio no Rio Ramos lá, em 1970. E aí fiquei 71 esperando que havia o segundo grau, não veio. Quando foi início de 72, eu fui na prefeitura e dei intimato. Olha, eu estou partindo para outro município mais desenvolvido que tenha. E a minha opção era trabalhar na cooperativa de lãs em Pelotas ou vir trabalhar na Alessa Imóveis em Canguçu. Eu tinha muitos amigos aqui de futebol, de CTG e tal, nominando os melhores amigos que eu já tinha feito aqui já há alguns anos, mesmo morando lá em Piratinica, os dois falecidos, o Adali, que é o Adair Prestes dos Santos, que todo mundo conheceu aí, né? Amigo da gente. E o Jorge Alberto Goulart, que era o Beto Fortuna, dentro do escritório Sinuelo, ambos eram do CTG Sinuelo, e eu cheguei aqui, no mesmo dia que eu cheguei, onde hoje a Carina Joias ali era o bar do Adalto, saudoso amigo também, Adalto Mota, e ali eu tomando um café, chegou a Dali, o Beto, e já me intimaram para à noite um ensaio no Sinuelo. Eu ensaiei 2 ensaios daquela semana e já fui para a União Gaúcha me apresentar no sábado no Sinuelo e não saí mais, né? pelo menos na dança eu não era muito ruim de pé, viu? Eu me lembro. E aí eu comecei a minha trajetória lá em Piratini também. Na época o Piratini era forte, o tradicionalismo, e nós tínhamos peças teatrais no 20 de setembro, do qual fazia parte. E dançava também no grupo, né? Jogava futebol, como todo jovem, participava de tudo, né? E chegando aqui eu também já fui me entrosando logo, né? Já fui estudar ali onde é o campo do Cruzeiro, ali tinha uma sede hoje social do Cruzeiro, era dividido com tábua. E eu estudei na Escola Técnica José Bonifácio ali ainda, quando era no Esporte Clube Cruzeiro. A gente batia para um lado para fazer uma senha para o outro. E ouvia o que o outro falava do outro lado, né? Aquela coisa. Mas se estudava, né? Se estudava. Então foi muito bom. Eu sempre... Eu que escolhi Canguçu e estou muito feliz por isso. Mas depois Canguçu te escolheu, né, Jacques? Logo em seguida, né? Te adotou. Eu mudei em 72, estava construindo essa faixa aqui, né? Já em 80, eu já fui convidado, junto com o seu Armando Pérez, a irmã Cecília, o seu Pedro Bemick, dona Jorge Brandão ali, professora. Dona Lourdes e o Círio de Barre, recebemos lá no Clube Harmonia da Câmara de Vereadores título de cidadania, né? Isto foi em que ano? 80, fazia 7 anos que 8 anos, não está bem completando 8, que eu já estava morando aqui, né? Mas vamos agradecer já a interação que temos a doutora Maria da Graça Oliveira, lá de Santa Vitória do Palmar, esposa do doutor Raul Rota de Oliveira, na nossa audiência, o Adilson Alves, lá do 4º Distrito, hoje comerciante radicado em Pelotas, o Nenel Vieira, que acho que está lá em Santa Catarina. Pelo menos estava. O Marcelo Lozado. Tenha voltado. Sim, porque tem acabado as séries. Pois é, mas tudo isso é para quem pode, não é verdade. O Marcelo Lozado, o Rogério Martin Machado, o grande Rogério, agora magrinho, né? O Carlinhos Hornick, a Letícia Ferreira Mendes, Maria Celoí Soares e o Guilherme Lopes.
A todos um grande abraço. O Renato Gica dizendo que está acompanhando o programa. E o Nenel nos disse uma boa tarde. Ligadinho e prestigiando a entrevista a este grande empresário e amigo, Jacques Oliveira. A todos um grande abraço e muito obrigado pela audiência. Professor Cunha, sua intervenção inicial. Boa tarde a todos, agradecer a presença do Jacques aqui e dizer para o Jacques que o nosso programa tem uma característica muito interessante de trazer, além de pessoas que têm prestígio na sociedade, trazer principalmente amigos. E quero ressaltar, quando eu cheguei em casa, na semana passada teve aqui o Sr. Delacy, conversou conosco, claro, teve mais ou menos 1 hora de conversa aqui, mais uma meia hora lá de fora da porta. E a minha esposa diz assim, senhor, mas tu chegou tão contente, foi a conversa com o Sr. Delacy? E aí eu comecei a dar conta que esse programa tem isso que faz bem pra gente, né? É muito gratificante. Ele é um chamarisco, vamos usar essa palavra, de poder conversar com as pessoas, de ter um momento de conversa que não seja pelo WhatsApp ou pelo Facebook, e de ter boas conversas. E uma roda de mate. Então a gente tem essa tranquilidade nesse horário de conseguir fazer isso e também para a sociedade trazer um assunto de fundamento, né, Jacques? Porque tu é um homem que já vem do tradicionalismo, tem uma carreira no município de Canguçu, e o que a mídia produz que não presta é uma coisa fantástica, né? Então, a nossa ideia nesse horário é exatamente essa, é conversar, e para que algumas pessoas que ainda escutam rádio, não são poucas, tenham essa visão, que tem pessoas que trabalham, pessoas que são sérias, pessoas que pensam na comunidade, e isso para nós é importante e queremos ressaltar isso, levar essa mensagem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito bem. Estimado amigo Jacques Oliveira, nós estamos vivendo um momento de dificuldades no país, decorrente da crise política, tivemos um arremedo de crise institucional também, e isso respingou na área econômica. Como é que tu estás vendo isso na tua área de atuação? Olha, amigo, nós vivemos na realidade uma certa ficção aí, por uns anos, né? Que eles criaram alguns programas que, sem dúvida, favoreceu a classe menos favorecida, com Minha Casa Minha Vida, né? E nós aproveitamos, como aproveitamos também no programa ainda do Fernando Henrique Cardoso, ainda que foi o Banco da Terra, que Canguçu foi muito proveitoso para nós, porque nós nos antenamos e partimos para um programa que se organizou, e o dinheiro que veio para a região sul na época do Banco da Terra, nós conseguimos captar mais ou menos metade só para Canguçu, e eu seguramente, metade do dinheiro que veio para Canguçu eu consegui vender. A gente se organizou e fizemos tipo loteamentos de áreas maiores para agilizar mais rápido possível. Sim. Foi muito bom, eu acho que torço que volte o Banco da Terra um dia de novo, porque são as pessoas hoje que estão desassistidas no interior. Muito difícil para um produtor rural comprar uma área hoje de terra, as terras subiram muito. E esse programa do Banco da Terra foi muito bom, né? Eles nunca disseram que terminou, mas também não aprovavam nada. Então a gente, quando parou a coisa, né, que a mentalidade foi dar terra, a gente desistiu de trabalhar nessa área e partimos então para o Minha Casa Minha Vida. Só que assim, ó, é sabido, notório, que o dinheiro do Brasil está, grande parte hoje no exterior, né, desviado, e as más aplicações, né, criaram falsas ilusões, porque Rio Grande, por exemplo, a quantidade de empresários que vêm investir em Rio Grande hoje estão lá em Lençóis, né? Sim. Investiram tudo, outros construíram hotéis que nunca foi habitado por nenhuma pessoa, não deu nem para começar a funcionar. Então eles brincam com a economia e dão prejuízos enormes para as pessoas que acreditam no Brasil. A gente lendo um compêndio de história, na verdade a gente nunca teve estabilidade nem política nem financeira, né?
Mas tivemos em outras épocas uma estabilidade econômica pelo menos estável, né? Hoje a gente não sabe o que vai ser amanhã, porque o financiamento uma hora é 70%, eles baixam, daqui a pouco é 50%, então tu faz um empreendimento que demora para construir, vai fazer uma obra grande, aí leva no mínimo 2 anos para fazer, 2 anos e meio. Quando chega lá, as regras do jogo são outras. Essa falta de confiança do empresário nas medidas governamentais, né, deixa a gente sempre muito apreensivo. Pensa assim, eu vou investir porque agora a sequência vai ser a procura por casa. Hoje, por exemplo, te digo com certeza, o mercado de Pelotas é um mercado saturado. Desceu muitas empresas de São Paulo, grandes empresas, investiram muito em Pelotas. Eu sei lá de pessoas que construíram 60 apartamentos que é trocar por campo, que não tem para quem vender. Tem muito imóvel desocupado. A crise em Canguçu, ela é bem mais suave do que qualquer outra praça aqui na volta. Porque nós não vivemos de uma indústria, não vivemos de um polo naval. A nossa sequência tem sido a produtor rural. Eu sempre digo para o prefeito que vai entrar, digo, se tu cuidares o homem do interior dando estrada e condições para trabalhar, e você cuidar da construção civil na cidade, já fez muita coisa. Porque a construção civil é a maior geradora de emprego aqui na cidade. E infelizmente, nós tivemos 4 anos aqui, que não se liberou um loteamento na cidade, por falta de uma lei que teria que ser criado para que os funcionários do meio ambiente pudessem assinar os laudos sem correr risco de responder o processo do Ministério Público e tal. Só que essa lei é uma lei simples, que há pouco foi sancionada, e eu também quero dizer que apareceu alguns pais da criança de última hora dizendo que fui eu que fiz, o fulano que fiz. Não. A lei, eu entendo que a lei municipal, nós temos que fazer leis futuristas, com visão futurista. Pensar uma lei para daqui a 100, 150 anos não é pensar uma lei para amanhã. Isso não adianta, né? Então, o que está ocorrendo? Nós hoje temos uma avenida 20 de setembro, em Canguçu, que é um tobogã, né? O cara desce de carro ali, é um absurdo. A gente até evita aquela rua ali, não tem uma outra. Ou faz lá na freeway, porque ali está muito ruim de andar. E eu te digo assim, todo mundo é muito fácil falar mal da Corsã e tal, mas acontece que onde mexer em calçamento nunca mais volta a ser o mesmo. Então o que acontece? O que nós precisamos nos novos loteamentos em Canguçu? Evitar de fazer rede de água e de esgoto no meio da rua. Em Canguçu, quando foi feita essas redes, os caminhões que pesavam mais, eu te garanto que não passavam de 15 toneladas. Hoje está rodando caminhão com 70, 80 toneladas aqui no centro da cidade, não há proibição. Ali na minha rua, uma bitrem manobrou tanto ali que mexia com o calçamento, que eu digo, tivemos que tirar todos os carros ali da esquina, eu digo, quando esse caminhão passar aqui, vai estourar a cana em algum lugar. No outro dia de tarde, foi interrompido 4 dias a minha esquina, ninguém podia passar, porque arrebentou o cano. Mas acontece que as pessoas, quando fizeram, nunca imaginaram que há 100 anos após ia estar o que está acontecendo. Então nós temos que pensar agora que daqui a mais 100 anos pode acontecer a mesma coisa. Então vamos tirar esses canos do meio da rua, vamos colocar eles na calçada, vamos exigir para os novos loteadores. Eu estou quase dando um tiro no meu bolso, mas foi isso que eu transmiti ao prefeito e ao vice, o Vinícius Fininho. Vamos alargar as ruas, porque ali no lado da Pompeia não passa 2 pessoas, uma pela outra ali. Nós temos calçada na frente do meu escritório ali que não passa nem dois gordinhos um pelo outro, que não tem que se fechar. É 60, 70 centímetros, isso é impossível. Isso aí foi feito numa época que passava lá, eventualmente a pessoa na rua. Hoje ferve o centro de Canguçu. Então nós temos que mudar essa maneira e pensar como será Canguçu daqui a 100, 150 anos. É nós alargando as calçadas, jogando o esgoto, o pluvial, o cloacal e a rede de água na calçada. Essa seria uma opção. O que seria ruim para o loteador, para o investidor, que é meu caso? É que teria que se fazer a rede dos 2 lados da rua, para não precisar ficar cruzando rua, que está acontecendo hoje. Esse é o nosso problema. Vai ficar furando calçamento e tirando, removendo toda hora. E o esgoto pluvial é diferente. A gente chega e coloca ali na esquina
e faz uma gradezinha na esquina, qualquer problema, é fácil de remover contra a calçada ali, né? Outro detalhe, o que eu já me antecipei, eu disse assim, olha, eu fiz por experiência, porque se alguém fez aí alguns loteamentos no decorrer dos anos em Campo do Sul, modéstia à parte tem sido eu. Se tu olhar aqui nas Irmãs, o que era aquilo ali há pouco tempo atrás? Era um banhado. Hoje nós temos posto de gasolina, está saindo farmácias, mercado, tem um monte de casa, coisa recente, não é coisa antiga. Não, porque quando a gente estava na prefeitura. Exatamente. Se tu olhares ali a continuação da rua Cis Brasil, por exemplo, tá? Eu fui buscar alta tensão lá na Firmina Moreira, e buscar água e levar, e hoje nós estamos ligando lá na rua Getúlio Vargas, quase na frente da tua casa. Sim. Aquilo tudo era campo. Aqueles campos ali fui eu que desbravei ali com o loteamento Prado. Onde tem hoje a rua Jorginho Quadros, tem a rua Hortêncio Rosa, tem a rua, eu esqueço o nome agora foi colocado, que os vereadores colocam o nome das ruas, né? Então aquele loteamento ali foi eu que fiz. Agora mais recente, se tu prestar atenção, atrás da antiga Nutriza, o loteamento Colina Verde, nós temos ali cerca de 80 casas, eu inclusive estou fazendo esse bloco de apartamentos lá, né? E para mim fazer a transferência, ou seja, a transposição, eu diria que era mais fácil o Lula fazer a transposição do Rio São Francisco que passar um cano de 60 milímetros ali na faixa. E realmente foi, eu levei 5 anos, mesmo com o meu projeto para a NTT em Brasília. Essa Ecosul me criou uma série de dificuldades, eu tive muita dificuldade para passar aquilo ali. Depois eu enfrentei uma segunda dificuldade, a rede de luz que vai para a Coxilha dos Campos, ela vai irregular, ela vai por dentro de entidades privadas e não vai pela rua. E eu tive, por minha conta, ir lá perto do Cinca e trazer alta tensão até ali o loteamento, onde me trouxe um custo muito alto. E eu fui, ter uma ideia, eu fui ressarcido com 10% do valor. E mais o loteamento, que todo é o investidor que coloca. E essa cruzada de água por baixo do asfalto ali, a gente usou um cano mais grosso, onde o cano da água vai por dentro. Se qualquer problema, hoje está passando carreta direto, não está acontecendo nada, mas qualquer problema, se for num calçamento que ceda, o cano ele é um cano de 200 e esse da água é de 60. Tu vê que tem muito, 140. Tem muito espaço, né, de sobrando. Então, nas esquinas, que eu estava agora voltando das redes de água aqui na cidade, a pessoa colocaria na esquina o mesmo processo, bota um cano mais grosso, atravessa para o outro lado, qualquer problema que der, puxa o cano, troca, conserta e bota sem mexer em calçamento. Esse é o principal, não mexer em asfalto nem calçamento. A durabilidade, o segredo está aí. Agora, eu entendo que se coloque a culpa, que é da Corsã, que é não sei o quê, mas se tu olhar por outro lado, né? Há pouco foi feito um loteamento novo em Campo do Sul, está sendo construído o caso, não tem rede de esgoto. Aí eu entendo que mesmo que o município tem dificuldade financeira, não tem condições de colocar uma estação de tratamento. Eu entendo que a estação de tratamento é muito cara. Inclusive, durante o seminário que foi debatido, o seminário do Ministério das Cidades lá no clube, eu fui um dos debatedores e eu questionei, porque é muito fácil. Você faz uma faculdade, sai de lá, mas temos que fazer estação de tratamento, temos que fazer isso, não pode isso, o meio ambiente, que não sei o quê. Só que uma coisa é a realidade, uma coisa é vivenciar o momento. Outra coisa é você ir em cima da teoria. A teoria é muito prática, é muito fácil. Você faz uma lei lá em Brasília, chega em Campo do Sul, nós estamos em cima do morro. A realidade é totalmente diferente. A realidade de São Lourenço e Pelotas é muito diferente da de Campo do Sul. Ali no cassino, se tu olhar, o lençol freático é muito superficial. Se cavou 1 metro para baixo tem água. Agora nós estamos em cima do morro, onde, por exemplo, aqui bem próximo onde nós estamos na rádio, imagina que esse esgoto já desceu todo lá para baixo agora, vai vir as pessoas querendo que se faça que não coloque nas redes que já estão consolidadas aí de anos, né? Que tem que fazer
fossa séptica e sumidouro, e não pode usar, porque não pode largar na sanga. Só que eu te pergunto, no meio dessas pedras, como fazer um sumidouro do tamanho que querem que faça, e vai em cima da pedra, vai para onde essa água? Então é uma série de problemas que eles imaginam. Eu tenho uma opinião, uma humilde opinião, porque eu estive numa pessoa que eu refuto como o cara mais avalizado aqui em sanidade, que é o João Ivo, que mora em Rio Grande, um carioca, que ele patenteou um aparelho que ele despolui ele tem trabalhado para a Sadia, para essas grandes empresas, qualquer frigorífico que tiver o mau cheiro no campo de decantação de resíduos, ele coloca o aparelho dele, que é um ciclone ao contrário, que ele joga o ar de cima para baixo até 60 km por hora para a superfície do lago, e dentro de 48 horas ele jogando lá, o que acontece? O odor ele vem de matérias em decomposição, né, e que não tem oxigênio. E aí ele bota oxigênio lá para baixo com esse aparelho. Hoje na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio, é normal você chegar ali e encontrar os aparelhos do João Ivo, que ele patenteou. Não é um aparelho muito grande, deve ter 1,5 metro de altura, que ele tem uma garganta, ele puxa e joga esse ar aí do oxigênio, ele joga para a parte superficial. Ele faz um processo inverso, ele joga aquela matéria que ia subir para o ar, para o fundo, e no momento que ela vai para o fundo, a água não permite que o odor saia. Doutor Juarez Fernando Parodi ali dizendo que é testemunha dessas declarações. Vamos agradecer também a interação da Vanise e do Marcelo Witt, nosso amigo Bala, que estão nos acompanhando, exatamente, estão nos acompanhando lá no campo deles, em Encruzilhada do Sul. E o ex-vereador, sempre vereador, Dalto Tavares, também dizendo grande que amigo. És um exemplo de empresário. Professor Cunha, ajuda para que o nosso convidado possa tomar um mate tranquilo. Não que seja necessário, porque o nosso convidado nessa área não precisa de ajuda nenhuma. Para ele tomar um mate tranquilo. Porque ele discorre de forma muito fácil, ele é um grande conhecedor, e nós temos um problema urbano muito latente. A cidade cresce de forma desordenada. Ela cresce para alguns lados de uma forma que a gente nem imagina que poderia fazer, e na maioria das vezes da pior forma possível. Como tu disseste, tu tenta discutir uma ordem nisso, mas lamentavelmente o poder público não consegue sair de si mesmo. Então isso nos dificulta. O loteamento Cinca há 10 anos esperando essa lei que tu falou. 10 anos, Cojumano. É absurdo. No primeiro programa aqui, o prefeito abordou esse assunto por provocação tua. Sim. E 6, 7 meses depois, tivemos já a primeira vitória, né? Pois é, mas como o Jacques colocou, todo o governo do Gerson não aconteceu absolutamente nada. E eu lembro que pouco antes do governo do Gerson, eu comprei um imóvel através do imobiliário do Jacques, conversei com o Jacques já falava a mesma coisa da mesma forma. Agora, como é que um município, com a força que tem Cansu, em vez de incentivar o desenvolvimento, é que nem aquela brincadeira, não é que não quero que Deus me ajude, eu só quero que não me atrapalhe. Tá certo. E a municipalidade, na forma como está estruturada, ela evita qualquer investimento, por mais simples que seja. Então, acho que o Jacques coloca muita propriedade, e fazer um planejamento urbano é o mínimo que se espera. O prefeito Vinícius me contou dias atrás que, quando assumiu a prefeitura, Jacques, um projeto de obra para uma casa de moradia normal, padrão normal, demorava 300 dias para ser aprovado. Ele conseguiu reduzir para 10 a 20 dias. É um avanço nessa área, né? Ele tem tido sim avanços, mas nós temos algumas arestas ainda para melhorar.
Eu acho que o funcionário público, ele tem que sempre se qualificando e eu entendo que o empresário, ele tem que ser visto. O empresário não interessa, mas empresário pequeno, não interessa o tamanho. Todo empresário um dia foi pequeno. Então, um dia tu vai chegar a ser grande, ou médio, ou de qualquer proporção, mas dentro da sua capacidade. Hoje o empresário é visto quase os órgãos públicos, não estou nominando nenhum, mas quase todos, ele não recebe o tratamento que deveria ter, não recebe a prioridade que deveria ter, porque ele é um empregador, ele é um gerador de imposto. Eu sempre digo que um loteamento aprovado, no momento que tu pegar um lote, que tu criou uma matrícula nova, ali é a certidão de nascimento de uma nova obra. Então, hoje todo o ônus é do empresário. Todo o ônus. E o pior não é o ônus do custo, é o ônus da incomodação, de tu tratar às vezes com pessoas que não estão, eu não estou citando especificamente Rio Grande do Sul, porque eu trabalho em outros municípios também. Eu tenho município aí que tem pessoas que não têm qualificação nenhuma para estar exercendo aquele cargo ali e fica te criando uma série de problemas, te pedindo coisas em conta-gota, sabe? Eu já levei aqui praticamente 3 anos para aprovar um projeto de 16 apartamentos, então foi muito complicado nos tempos para cá, né? E eu imagino que eu sou uma das pessoas mais prejudicadas no loteamento, porque o que eu faço? Eu crio em loteamento, eu sempre crio personalidades jurídicas, ou seja, eu pago o imposto de renda pelo presumido, se você fazer tudo pessoa física, o imposto é muito mais alto, né? E até pela divisão que se faz a incorporação, né? E o que acontece? No momento que você criou a personalidade, você já tem um contador para pagar todo mês. Eu estou pagando há 5 anos diversos empreendimentos registrados que eu pago meu contador esperando uma definição que um dia fosse sair desse meio ambiente, porque não adianta nem entrar lá. Eu nem criei novos, que eu tenho 2 para criar, porque eu ficaria pagando mais um contador. Tu sabe quanto custa isso aí, todos esses anos tu pagando? E tu sentindo, dando explicação para os donos do imóvel, não adianta, eu não tenho que analisar, eu não tenho como progredir nessa área, eu dependo primeiro do meio ambiente, vamos ver o que vai sair. Aí tem um funcionário, daqui uns dias tu vai lá, já não é mais aquele, é outro, aí já tem outra mentalidade, né? Agora mesmo nós estamos fazendo um em Piratini, estava tudo certo, só o cara nos dar o lado, nós começar a trabalhar. Aí pegaram um laudo de um geólogo lá, que tudo é olho d'água agora, e o olho d'água é a pior coisa dentro do loteamento, porque eles entendem que às vezes a água é assim, a água ela vai para o lugar mais baixo. Então se a pessoa fez uma represa ali para os animais tomar água, claro que vai ter água contida ali. Mas se deixasse ela fluir normalmente, não teria essa coisa toda. Visto esse quadro aí, o que acontece? No olho d'água são 50 metros ao redor que tu quer. Barbaridade. Né? Lá em Piratini nós já temos uma rua consolidada, nós temos uma obra da prefeitura feita ali há anos, os corpos de bombeiro. Agora esse cara veio lá, deram um laudo dizendo que é olho d'água. Nós vamos ter que modificar todo o projeto, além de um prejuízo aí de R$1 milhão mais ou menos em terreno, refazer tudo outra vez. Dizer, eles brincam com a gente. Então eu entendo que essa aprovação deveria ser primeira coisa no meio ambiente e depois então a prefeitura se manifestar, porque senão você faz todo o projeto, o arquiteto trabalha um monte ali, a gente, eu trabalho junto, porque eu dou a minha opinião, tenho bastante prática, vou dizendo como eu quero, aí você chega lá, volta tudo e estaca zero. Eu estou no mesmo caso na frente do Canto do Silêncio, agora vai mudar o local da rua, eu vou ter que voltar a refazer tudo de novo. Todo o trabalho feito é perdido. E isso aí eles acham muito fácil, resolver mudar as regras do jogo, porque não é eles que tem que fazer. Então, essas coisas aí vai chateando a gente. Aí tu pergunta assim, olha, hoje eu já sou quase um cara decepcionado, porque a mesma coisa, Rio Grande, eu estou numa negociação lá de 652 terrenos. E diziam que não tinha mais solução, era o loteamento mais antigo do Rio Grande, de 1954, que se escrevia Princesa do Sul com Z ainda, e
E eu participei de reunião com o juiz, com o promotor, com o prefeito Lindemeyer, 3 reuniões, com toda a comitiva de 12 secretários deles. Achei a solução, como fazer, modéstia à parte. Disse como fazer, o promotor nunca aceitava, acabou aceitando a minha sugestão, como fazer tudo, acertamos. Aí uma empresa que ia construir um edifício lá e fazer uma estação de tratamento resolveu desistir, e aí mudou todos os planos de novo. Aí fica difícil você trabalhar assim, tá tudo organizado, tudo mais ou menos certo. Aí o prefeito veio com uma nova sugestão, porque aquela não vai dar, porque aquela empresa que ia instalar não vai instalar mais, e aí a prefeitura já sai fora de novo. Então, lá, porque é tudo terreno muito popular, a gente propôs que eu faria toda a parte de colocação de Unstein nas ruas, colocação de rede de esgoto, pluvial, local e água e luz, por nossa conta. Mas depois dali para fora, o prefeito pegaria a parte do esgoto. Ele aceitou, só que depois houve uma mudança na outra empresa que ia construir, desistiu, porque lá a coisa deu para trás, e já mudou tudo de novo. Aí assim a gente fica difícil trabalhar, tem que chegar e dar uma documentação para a gente dizer assim, é isso aqui que eu preciso. Né? E não cada dia surgir um fato novo, aí fica difícil trabalhar, a gente não vai perdendo, né, o fio da meada. Antigamente o município ajudava, a Corsã ajudava, a CE ajudava, e a gente fazia os loteamentos, podia vender terreno bem barato. Hoje, a CE baixou um provimento, isso em dezembro de 2012, que não pode mais usar poste de madeira, é tudo poste de concreto. Só que um provimento, e toda a rede que você faz é grátis, tu entrega de graça para a Copa CE. E todo que se fizer de água entrega para a Corsã de graça. Entendeu? O investidor faz todo desde transformador, é tudo entregue de graça. E aí eles ficam analisando, olha, agora eu não quero mais esse fio, eu quero um fio diferente, eu quero não sei o quê. A água tem isso, tem aquilo, que eu não vejo nenhuma exigência. Essa parte de água aí é um cano, uma coisa simples de fazer, mas o projeto de água é o maior de todos, eu não entendo por quê. Sim, 5, 6 passos de projeto para abrir um cano e enfiar um cano dentro do outro. Mas tudo bem, a gente faz o que, como diz, manda quem pode e obedece quem precisa. Só que eu acho assim, o empresário está pagando a conta faz hora, todo o custo em cima, e você tem que repassar esse custo aí. Para quem? Para quem vai comprar os terrenos. E encareceu demais, porque o custo da obra é muito alto. Agora mesmo eu fiz um projetinho esse dia de luz ali, peguei um orçamento de 240 mil. O cara puxar uma rede de luz. Ali nesse loteamento Colina Verde, eu fui buscar alta tensão ali, perto de 5, ali, naquela época, 184 mil. Quanto matemático? Quando nós inauguramos o nosso programa aqui, o entrevistado foi o prefeito municipal, já aduzi isso anteriormente. E eu disse para ele, no toco da goiabeira, qual era o ponto fraco do governo dele: a Secretaria de Meio Ambiente. E continuo dizendo isso. A Secretaria do Meio Ambiente de Canguçu tem se colocado na maioria das suas ações como um ponto de estrangulamento para o desenvolvimento do município de Canguçu, para a geração de emprego e renda em Canguçu. Ela não pode ser um órgão de fiscalização somente. Antes e acima de tudo, ela tem que ser uma parceira para geração de emprego e renda via construção civil. E não ser um organismo que coloca um arado na frente do empresário para que ele tropece. Não é assim. Mas parece-me, ao que a gente está vendo, que também isso, de uma certa forma, está em vias de solução. Uma observação. Eu sempre questiono, tu vende uma estância lá fora, que é um bem de produção, e arrecada R$1 milhão. Aí tu vai comprar um imóvel aqui em Canguçu. Tu compra uma casa boa, mas não é um bem de produção. E vale o valor de uma estância lá fora.
Não há uma certa anomalia de mercado nisso? Se tu considerares o que uma estância lá fora significa e o que pode produzir, os empregos que pode gerar, comparando com uma casa de moradia aqui em Canguçu, que vale a mesma coisa? Qual é a tua opinião, Jacques? Olha, o que aconteceu foi o seguinte, é que devido à soja, né, hoje, as terras elas subiram muito, né, o valor. E tem coisas, quando eu me refiro à visão futurista, é muito comum certas pessoas falar em avaliações de imóveis, né? Eu tenho curso da Normatec da BNT, faço peritagem para a Justiça também, e é a prática da gente, de trabalhar todos esses anos. Eu sempre trabalhei muito com a área rural, e eu um dia dei a revista do imóvel, eu tenho até uma edição guardada comigo lá, onde eu previa que a expansão rural na Zona Sul ia ser Pedro Osório, Arroio Grande, Erval e Jaguarão, e que ali se formaria uma região de desenvolvimento de soja. E isso muito antes de acontecer, não foi uma coisa de hoje nem de ontem, né? E eu te diria assim, ó, e hoje está consolidada essa minha opinião. Eu estou falando em cima de vazamento porque eu tenho a revista guardada, onde eu dei a entrevista dizendo isso aí. Só que a soja, ela é hoje a galinha dos ovos de ouro da grande maioria dos nossos agricultores, né? E a pecuária está passando, eu sou pecuarista, tanto em Canguçu como em Piratini, e produzo terneiro vendo para exportação, né? Que é o único mercado que nós temos, infelizmente, né? E porque os frigoríficos com essa friboi aí, praticamente, né, acabou com os frigoríficos. Tanto é verdade que eu tenho frigorífico para alugar, para vender aqui, e não tem proposta, né? Quer dizer, então por quê? Porque o governo, na verdade, foi um absurdo que fizeram, o BNDES dando essas fortunas para esses sem vergonha dessa gente aí, que acabou dando esse calote aí, essa friboi, e acabou com a nossa produção. Pelotas já teve 4, 5 frigoríficos e fechou, né? E o que acontece? A soja, ela encareceu bastante. A terra que se presta para a plantação de soja, ela vale muito hoje, está muito valorizada. E os imóveis na cidade, eu acho também com valor bastante elevado, até porque... Se comparar com Pelotas, por exemplo, é uma diferença grande. É que eu estou achando que o que está acontecendo hoje, não me refiro ao imóvel comercial bem localizado, mas residencial, por exemplo, Canguçu é uma praça que você compra um imóvel e você nunca perde dinheiro. Talvez até tem pouca oferta, né? Sim. Hoje Pelotas está muito complicado, existe muita sobra de imóvel no centro, né? Porque a terra é essa que nós vamos viver, essa terra que nós temos no planeta é essa que está aí, a não ser que em um outro planeta tenha mais. Então a disputa, você vê que nós quando era criança era normal um fazendeiro ter 10 mil hectares aqui, 10 mil ali. Hoje está fracionado, vão morrendo as pessoas, cada vez diminuindo mais as áreas. Então chegamos a um ponto hoje que está muito poucas ofertas, e o pessoal que vende lá em cima, eles vêm, querem comprar aqui, né, pagam às vezes um valor, quer se localizar, e na realidade os imóveis em Canguçu sempre se vendeu com um preço alto, né, um preço bom, porque os terrenos são muito caros, porque nós temos poucas ofertas de terreno, e os que tem bons, nós temos um solo bastante complicado, muito dobrado, às vezes obras caras para fazer também, né. Professor Cunha, sua intervenção final, e já na resposta que certamente o nosso convidado dará, as suas despedidas, já que estamos fechando a hora de programa. Passa muito rápido. Jacques, a minha pergunta tem só uma coisa que há horas eu me pergunto, mas não sei responder, e tenho certeza que tu vai nos ajudar. Como é que é a influência do mercado madeireiro? Um mercado que não era um mercado muito conhecido. Como é que ele entrou na nossa região? Ele tem uma influência significativa? Eu entendo que o mercado madeireiro,
eu acho que não foi uma boa ideia, entendeu? Eu até posso dizer, porque ele apareceu na Zona Sul, lá por volta de 78, 79, tá? Com essas empresas que isso aí é assim, ó, nós tínhamos um pagamento para o imposto de renda que você podia destinar para Sudene, Sudeste, Sudã, turismo, reflorestamento. A maior parte do pessoal optava, porque eu era eu ia pagar imposto de renda, eu era um pequeno empresário, eu não poderia fazer um reflorestamento sozinho. Então o que eu aplicava no reflorestamento é um fundo 157, e esse fundo era canalizado para as grandes empresas. Praticamente essas grandes empresas ganharam essas terras de graça aí, praticamente, né? E eles canalizaram e eles vieram então para a Zona Sul, que não valia muito pouco, os campos de serra, aqui em Piratini, Encruzilhada, Pinheiro Machado, essa região. E então eles começaram eu inclusive fiz muitas vendas para a Companhia Geral de Indústria, Madel Macon, Tumeleira, Graziotin. Eu fiz vendas assim de 1.000 e tantas hectares, né? E as pessoas venderam, criavam lá 250, 300 vacas com cria, criavam 1.000 e tantas ovelhas e venderam a 100, 200 pila na época, que era outra moeda ainda, e compraram 2, 3 casinhas na cidade, hoje vivem de aluguel de 2, 3 casinhas, e ficaram pobres com a venda daquelas terras. Eu fico totalmente contra, Piratini era um grande criador de ovinos, hoje ele está muito resumido, porque criava nesses campos altos, né? Criavam gado zebu, mas criava, né? Se defendiam, né? E hoje venderam aquelas terras, hoje é muito complicado, há muita sonegação e nenhuma madeireira que seja significativa, tanto que o município de Piratini está muito pobre, a prefeitura muito pobre, porque arrecada muito pouco, porque aquela madeira leva 30 anos, 35 anos, tem mato de 30 e tantos anos lá. Eu sei campos que eu vendi lá, matos, que está com mais de 30 anos, né? Isso aí não trouxe nenhum retorno, e o emprego é muito pouco, que é só quando estão cortando. Mas hoje essas máquinas modernas aí, principalmente a Tanagro, ela muito pouca mão de obra usa. Essas máquinas tem máquina que faz 80, serviço de 80 homens. Com automação industrial e grande culpa também cá para nós, né? É o Ministério do Trabalho que aperta demais, exige demais das empresas, aí dificulta até quem corte mato e gera emprego, porque tu tem que ter banheiro químico, tu tem que ter refeitório no meio do mato. Só de EPI, um horror, né? Um horror, aí cria um monte de dificuldades, né? Essas leis trabalhistas foram também feitas em gabinete, não sabe o que é o cara lá no meio do mato com um capacete na cabeça e um macacão a 40 graus. Já que sou obrigado a te interromper para que tu encaminhe as tuas despedidas, porque nós temos o horário para cumprir. Eu agradeço a oportunidade, né? Hoje nem falamos sobre tradicionalismo, não falamos nada. Nós vamos te trazer aqui só para falar sobre tradicionalismo. Para variar, recém começou a conversa. O Cunha é um fervoroso defensor que tem que ser 2 horas. Exatamente. É uma das coisas que eu gosto muito de tradicionalismo, gosto de pecuária, gosto de lavoura, gosto de falar um pouco de cada coisa. Eu sou meio autodidata, né? Um filósofo que faz filosofia pura, né? Sim. Então a gente está nessa aí, né? E eu tive algumas vitórias dentro do tradicionalismo, como Criação da Siena, por exemplo, né? Sim, que é um festival hoje consolidado também, né? Que muito me honra e como o Cláudio Omar falou, eu trabalhei bastante pelo nosso CTG Sinuelo, pelos tradicionalismos da nossa região e é uma coisa que eu gosto. Hoje estou meio inativo, mas todos que precisam de alguma orientação e eu possa colaborar, eu estou sempre à disposição. Muito bem, professor, com suas despedidas. Agradecer a presença do Jacques aqui e pode ter certeza que deixou o gosto de recém começar o assunto. Com certeza, foi uma satisfação muito grande receber o Jacques aqui. E mandar um abraço para o meu amigo Samuel. Com certeza, para o Samuel, para o Gilberto, para a Sinclair e para o Edivan. Para a Daiane e o Gilmar ainda tem mais a gente. Daiane, o Gilmar. O Jacques me entregou aqui para nós. Rogério, grande amigo. A Rose, toda a equipe do Jacques. Ele me entregou aqui, para nós aqui, um prospecto do edifício Colina Verde. Contemplando a qualidade de vida, é o mote
dessa campanha publicitária. São 16 apartamentos com garagens, churrasqueiras, playground infantil, quiosque, piscina, vestiário e acesso para deficientes. Já é possível fazer a sua reserva com qualquer dos corretores de Jacques Oliveira Negócios Imobiliários. Pode falar também diretamente com o Jacques pelo telefone 999-71-21-27. Certeza de um investimento muito sério e promissor. Mais uma vez, agradecemos os apoios culturais, a participação de toda a equipe e do nosso convidado, a quem nós deixamos um grande abraço, a ele, a sua esposa Sílvia e toda a sua família. Valeu mesmo, Jacques. Muito obrigado pela oportunidade.